Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, fazer o nosso devocional, tá certo? O nosso tema de soberania de Deus em operação, tá? Então, quero que você pegue a sua Bíblia aí e vamos partir com esse texto aqui, tá? Pega a sua Bíblia aí, Romanos, um texto que eu sempre gosto de citar, ó. Mais uma vez vou citá-lo aqui. Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36, para embasar aqui nosso devocional. Vamos ver alguns outros textos, mas esse aqui é o que eu pego de partida para falar acerca da soberania de Deus em operação. Como é que um Deus transcendente, que está distante de nós, que é soberano, a gente sabe disso, como é que ele se relaciona? Qual é a operalidade dele na sua criação? Tanto a criação humana, como a criação animal, a inanimada, a natureza, por aí vai. Então, eu só queria fundamentar aqui quem é o nosso Deus, lembrando, né? E que tudo é dele, é o que o verso 36 vai dizer, certo? Então, vamos lá, meus irmãos. Romanos, capítulo 11, verso 33 ao 36. Diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa revelação de quanto tu és poderoso, de que tudo é teu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em mais esse devocional, que nós possamos compreender e nos aprofundar aquilo que queremos discernir nessa noite acerca da tua operação na tua criação, Pai. Em especial na vida de todo homem, tanto os que creem em Ti, como os que não Te reconhecem como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão aí no seu lar, na sua casa, que possam ser edificados, Senhor, mais esse devocional. Em nome de Jesus, abençoa-me, Senhor, na ministração desse devocional. Abençoa minha casa, minha família, perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas falhas, fraquezas, e assim, Senhor, possamos, com o coração arrependido e contrito, Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por mais essa graça e oportunidade de nos debruçarmos diante da Tua palavra e meditarmos acerca dela. E nada mais é do que entender e aprofundarmos na Tua vontade, Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. É um texto maravilhoso, né, irmãos? Romanos 11. Dá vontade de pregar o texto aqui. Mas vamos ficar só com o verso 36. Que diz: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo é dele, tudo é direcionado para a glória dele. Eu lembro uma vez no passado aí que eu preguei nesse texto aqui que eu disse: meus irmãos, até as coisas ruins que acontecem é para a glória de Deus. É difícil entender isso? Não. Difícil é aceitar. Entendeu? Difícil é aceitar. Mas quando a gente olha para esse texto aqui e pega o nosso tema da nosso devocional de hoje, que é a soberania de Deus em operação, algumas perguntas exigem algumas respostas. E algumas perguntas precisam ser feitas. Por exemplo, talvez uma pergunta que você deveria fazer. Tipo assim, Deus muda continuamente o seu propósito a cada dia formado para um propósito diferente, ou o seu propósito já foi formulado desde o princípio? Essa pergunta é para a gente tentar entender se essas coisas que estão acontecendo no mundo já foram pensadas por Deus ou não. Se Deus já estabeleceu esses propósitos antes da criação do homem para ser executado, entendeu? Essas são perguntas que a gente precisa
ter resposta para ela. Então, repito, Deus vai agindo de acordo com o movimento das circunstâncias, ou a gente deve entender que tudo que está acontecendo na eternidade da eternidade de Deus, esse Deus que nós acabamos de ler aqui, que tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, ele já tinha planejado tudo. O que as escrituras vão dizer? Então, por exemplo, Efésios 1:11 vai dizer mais ou menos assim: aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Alguns vão dizer que Deus age segundo a sua presciência. Ele vê, aí ele age. Mas aí, no caso, a gente não pode entender como uma ação, mas sim como uma reação. Porque isso é que acontece com a gente, né? A gente está aqui no nosso cotidiano, acontece alguma coisa. Aí, de acordo com que isso acontece, a gente vai reagir. Isso não combina muito com Deus, né? Isso não combina muito. Dá essa ideia de que Deus precisa ver para agir. Se eu aceitar isso daí, então eu vou tocar no atributo de onisciência de Deus, de que Deus não sabe tudo, né? Então, já fica aqui descartada essa ideia, né, de que Deus age segundo a sua presciência. Ele olha, vê, e aí ele vai agir. Não é bem por aí. Por exemplo, 1 Pedro 1:20 vai falar a respeito da morte de Cristo, da crucificação. E o texto vai dizer mais ou menos assim: Cristo, o Cordeiro, cujo sangue haveria de ser derramado, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. Então, isso traz aí uma ideia para a gente de que o evento da crucificação de Cristo não foi um evento que aconteceu na presciência de Deus, que Deus olhou, aí viu e foi agir de alguma maneira. A gente sabe que não. A gente sabe que não. Aconteceu, como o texto aí de 1 Pedro está dizendo, antes da fundação do mundo. Então, para a gente ter isso como uma base bíblica, abra sua Bíblia em Atos 2:23. É um texto bastante acessado, para a gente entender essa questão de que Deus ele não está agindo na história conforme aquilo que ele vai conhecendo, mas ele age na história de acordo com aquilo que ele já decretou, que ele já determinou. Então, olha aí para Atos 2, verso 23. Olha aí o que é que diz. Ó. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. A presciência de Deus é conhecimento. Não é que ele viu para poder tomar decisão. Ele determinou isso. Tornando vós o crucificastes e matastes, tomando-vos e o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. E aí, se você passar as páginas, no capítulo 4 de Atos, vai trazer outra ideia de que tudo que estava acontecendo, que aconteceu com Cristo, esse é o primeiro exemplo de um fato que aconteceu no tempo, na história, que estava sob o controle de Deus. É um exemplo, vamos dizer assim, do maior para outros menores. Se Deus estava no controle dessas coisas, quanto mais das outras, né? Se isso aí não foi para pegar Deus de surpresa, quanto mais as outras coisas que acontecem no mundo. O mundo que é dele, para ele, e foi feito tudo para a glória dele. Então, olha o que é que o texto de Atos 4, o verso 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a um contra o Senhor, contra o seu ungido. Está falando aqui de Jesus. Verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, aí ele vai dar nome aqui das pessoas, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel. Aí ele vai dizer, para fazer, em verso 28, tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente
determinado, decretado, que se havia de fazer. Nesses versos aí, a gente vai ver aquela tensão. Soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Então, esse evento aqui, que ele está repetindo novamente do que nós falamos em Atos 2, que é a respeito da morte de Jesus, aqui ele vai dizer quem foi os culpados pela morte. Citou Herodes, gentios, né? Todo mundo aí, Pilatos, todo mundo aí. Mas o texto continua e diz que eles fizeram isso, as ações dele fizeram isso porque Deus já tinha decretado isso. Deus não foi pego de surpresa por coisa nenhuma. E tem um texto do Antigo Testamento, Isaías 46, 9 e 10, que vai dizer assim, ó, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que é de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Escritura. Né, um Antigo Testamento corroborando com isso aqui que nós acabamos de ler no Novo Testamento. E repito, um fato histórico que aconteceu, que nós acabamos aqui de respaldar biblicamente, que não estava fora do controle de Deus. E não foi um ato que Deus olhou no corredor do tempo e viu e agiu. Não. Antes de corredor do tempo, antes de qualquer coisa, Deus já tinha decretado, predeterminado, né? O Deus que nós começamos a ler aqui em Romanos. Um Deus que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, que ninguém ensina nada a ele, ninguém dá alguma coisa a ele para poder ter direito de alguma coisa em troca. É ele é suficiente. Entendeu, irmãos? Partindo dessa introdução, a gente vai para tentar responder algumas perguntas. Como é que Deus, então, de forma mais exemplificada, esse exemplo que eu dei aqui, já nos dava uma convicção, a certeza de que, de fato, Deus é soberano e que Deus opera. Não é aquela história de que Deus criou e tudo vai andar sozinho. Pelo próprio poder da criação que Deus deu início, há muito, muito, muito tempo atrás. Não. Deus, mesmo sendo transcendente, ele é imanente. Ele age todo dia, toda hora, todo tempo, todo minuto, todo segundo na sua criação. Nada foge. As coisas mais simples, né, das coisas mais complexas, está no controle de Deus. Aí a pergunta é difícil de entender isso? Não, não é difícil de entender. É difícil de aceitar. Né? Porque normalmente a gente quer provas. Mas dentro do nosso contexto aqui, de um Deus soberano, como é que ele opera, a gente está vendo aí, ele usa o próprio homem para estabelecer o seu propósito, o seu desejo, a sua vontade, o seu decreto. Deus não sonha. Quem sonha somos nós. Deus, o que ele pensa, ele faz. Nós acabamos de ler em Isaías, né, que os planos dele não são frustrados, não. Quando ele pensa, ele faz e pronto. Agora, como é o método de Deus que Deus usa para agir na sua criação? Nós vamos dividir a criação de Deus em dois povos: os salvos e os não salvos, os justos e os ímpios. Deus é soberano. Deus controla tanto a história dos justos como a história dos ímpios. E sabendo disso, meus irmãos, isso é para trazer segurança para nós. Ora, o seu Deus, o meu Deus, ele tem um controle não só da minha história, da sua história, que temos e reconhecemos ele como Deus, como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele também tem a história do ímpio nas suas mãos. Nas suas mãos. Isso quer dizer um poder soberano, um governo. Não existe, se eu falar universal, ainda é pouco. Entendeu? Não existe uma palavra para dizer. Certo? Isso é para trazer segurança para a gente. Ao ponto da gente entender que nada que possa estar acontecendo no nosso mundo está fora do controle dos planos de Deus. Deus não vai ser pego de surpresa em momento algum. Por quê? Porque ele é um Deus soberano que tem de antemão todos os desígnios, todos os propósitos para cada ser humano, tanto justo
como injusto. Agora, como é que ele exerce essa influência? Então, vamos lá. O método de Deus lidar com os justos. Pelo menos de 4 maneiras. Eu vou até citar para você. Ó. Deus exerce sobre seus eleitos uma influência ou poder. Vamos lá, vou falar bem devagarzinho, para quem gosta de anotar, tá certo? E aí eu vou falando de um por um, tá bom? Então, métodos de Deus lidar com os justos. Primeiro deles, Deus exerce sobre seus eleitos uma influência ou poder vivificante. Vivificante. Certo? O que é isso? Salvação. Efésios. Estavam todos mortos, seus delitos e pecados. Jesus vai lá, entendeu? E ressuscita esse indivíduo que está morto nos seus delitos e pecados. Uma necessidade total e à disposição do poder de influência de Deus. Homem nenhum poderia ter sua vida espiritual vivificada se não fosse por Cristo. Porque nós éramos incapazes de fazer por nossa própria força. Como diz Romanos 5, éramos fracos. Romanos 5, 6. Né? E aí, Deus nos vivifica para que nós venhamos caminhar nas obras dele. É o que Efésios 2:10 vai dizer. Para nós caminharmos nas obras dele. Então, como é que Deus age na minha vida e na sua vida? Como é que ele começou a colocar os propósitos dele em ação no mundo? Quando ele nos vivificou. Quando ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas parou aí, nos fez ser uma nova criação, uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5:17. Né? Mas parou aí? Não. Deus exerce sobre os seus eleitos uma influência, um poder não só vivificante, mas dinamizante. Ou seja, Efésios também, vamos recorrer a Efésios, né? O texto que diz que ele nos capacita, né? Esse dinamizante dá a ideia de poder, né? Um poder de serviço, né? Então, Deus exerce a sua influência, a sua operação em nós, nos salvando primeiro, nos ressuscitando, dando nova vida e nos dando capacidade ou capacitações para que nós viéssemos fazer a sua vontade, ou seja, aquilo que ele decretou, aquilo que ele já pensou, aquilo que ele idealizou antes de qualquer tempo, né? Para que vivêssemos para a glória dele. Entendeu? Essa é a ideia de dinamizante. Né? É aquilo que Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Aqui é um exemplo de uma influência dinamizante de Deus na vida de um justo. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, ó. Vamos ler só o verso 4. Só o verso 4 do capítulo 2 de 1 Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Né? A mesma coisa lá em Atos, né, capítulo 1, que o Senhor disse para os discípulos, que eles fazem uma pergunta, quando é que ele vai voltar, a questão dos fins dos tempos, aí o Senhor diz, tempos e épocas, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês devem esperar aí, que vai descer do alto, Espírito, né, vai capacitar vocês para que vocês sejam minha testemunha. Né? Poder dinamizante. É Deus agindo sobre os justos. Para aí, não. Esse que recebeu o poder dinamizante, porque foi ressuscitado dos seus delitos e pecados, ele precisa ser direcionado. Então, vem da parte de Deus a orientação. Perceba que isso, vivificar, dinamizar e orientar são prerrogativas de alguém que está no comando, de alguém que quer que aquilo que ele pensa, aquilo que ele planejou, aconteça de forma fiel. Deus vivifica, Deus dinamiza, Deus orienta. É interessante isso? Deus influencia com um poder orientador. No passado, Deus guiou seu povo através do deserto. Levantou lá, né, Moisés. Vai lá
e dizia, faz assim, né? Salmos 48, 14 diz, este é o Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Né? Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, tinha orientação para como nós deveríamos nos guiar, para onde ir, para nos direcionar. Então, como é que Deus, até aqui, como é que um Deus soberano, ele opera na vida do justo, dos seus? Ele começa operando, trazendo vida. Em seguida, dando poder. Em terceiro, dizendo como esse poder deve ser usado e para que deve ser usado. E nessa caminhada, aí vem a quarta verdade, a respeito da operação de Deus na vida do justo. Que é bem interessante. Ele preserva. Deus exerce sobre seus eleitos uma influência ou um poder preservador. Salmo 97:10 vai dizer, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Para sempre. O Senhor guardará todos os que ama, porém os ímpios serão exterminados. Salmo 145:20. Então precisa dizer muita coisa, né? Muita coisa. 1 Pedro vai dizer, guardados pelo poder de Deus. Preservados. Que nada mais é do que, na perspectiva de nossa responsabilidade, a nossa perseverança em santidade. É Deus que nos dá essa condição. Então agora veja o quadro todo. O Deus soberano em operação. Então hoje, o que é que você está aprendendo até aqui? É simples. Se alguém perguntasse para você, como é que você se percebe Deus agindo em você, você que se considera um cristão, como é que você tem essa convicção de que Deus está agindo na sua vida? Aí você vai dizer, primeiro porque ele me salvou, ele me vivificou. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, ele me vivificou. E ao me vivificar, ele derramou do seu espírito sobre mim, me dando a capacitação, e assim me orientando, e dessa maneira me preservando. Faz sentido. Ele me preserva para que exatamente eu faça aquilo que ele determinou, aquilo que ele planejou. Deus não vai... presta atenção, irmãos. Deus não ia chamar ninguém para não fazer aquilo que exatamente ele quer. E aqui eu já faço um link com o ímpio. Né? Tudo que Judas fez foi exatamente do jeito que Deus determinou. Então Judas não poderia fazer outra coisa a não ser o que ele fez. Certo? Nós conhecemos a história de Judas, o começo e o fim. Nós não conhecemos o fim da nossa história. Mas pelo Deus soberano que nós estamos vendo aqui, a nossa história vai ter um fim exatamente como Deus quer. Se somos justos, como justos. Se somos ímpios, como ímpios. Entendeu? Porque Deus é soberano, tanto sobre os justos como os ímpios. E é exatamente deles agora que nós vamos falar. Então, até aqui, Deus exerce sobre seus eleitos uma influência ou poder vivificante, dinamizante, orientador, preservador. E qual é o método de Deus lidar com os ímpios? Aqui é que é interessante, né? Porque falar de ímpio é falar de uma pessoa totalmente anti-Deus. Uma pessoa que não quer Deus. Uma pessoa que não se permite viver para a glória de Deus. E assim como nós colocamos 4 ações de Deus sobre o justo, vamos colocar também 4 sobre os ímpios. Como é que vai ficar, então? Dos ímpios. Vamos lá. Deixa eu só me localizar aqui, tá, irmãos? Pronto. Primeira, dos ímpios. Às vezes, Deus exerce sobre os ímpios, às vezes, não é toda a vida, às vezes, sobre os ímpios uma influência
restringente, pela qual são impedidos de fazer aquilo que suas inclinações naturais o levariam a fazer. Certo? O homem é mau. E como é que Deus age sobre ele? Às vezes Deus restringe. E quando ele não restringe, isso não quer dizer que não esteja no controle de Deus. Está no controle de Deus. Mas o interessante é essa perspectiva de que Deus tem. Ou ele deixa, ou ele restringe. E o que é interessante para nós é ver Deus restringindo. Porque a ideia, para muitos, é que o ímpio ele faz o que ele quer, e como se Deus não tivesse nada com ele, e quem fosse o comandante dele fosse Satanás, embora que Satanás seja. Pode ser até o comandante, mas quem é o general mesmo é Deus. Como diz Lutero, né? Diabo é um diabo de Deus, certo? Um exemplo aqui, para a gente entender essa questão de restrição aqui, que Deus pode e que Deus faz, é o exemplo de Abraão, quando ele vai para a cidade de Gerar, e a mulher dele muito bonita, Sara, e ele fica com medo, né, do governante que vai estar ali, né, matá-lo para ficar com a sua esposa. Né? E o que é que acontece? Ele mente, né? Ele inventa uma história. E aí, lá em Gênesis 20, vai dizer que em sonhos, Deus aparece para o indivíduo e relata para ele que ela não é irmã dele, é a esposa dele. E por causa disso, né, um livramento veio sobre a vida dele. Né? Porque se ele achasse que fosse, ele ia fazer exatamente o que Abraão estava com medo de fazer. E Deus restringiu, né? Que essa ação que seria destrutiva para Abraão acontecesse. Um outro exemplo que a gente pode ver é até mais assim, mais claro e até mais conhecido. É o de José. Né? José tem um sonho e tal, aquela coisa toda, vai contar o sonho, depois que ele conta o sonho, né, e alguns pregadores gostam de pegar essa parte, dizer, não conte o seu sonho para ninguém, né? Não tem nada a ver, o texto não está dizendo isso. Ele tinha que contar o sonho dele para a gente entender, né? Que Deus é o Deus do impossível mesmo, né? Que parece uma coisa e não é, né? Então, a história os irmãos conhecem. José acaba atraindo para si a inveja dos irmãos, e eles se juntam, né, e resolvem matá-lo. Mas um vai e diz assim, não vamos matar ele não, vamos fazer de conta que a gente matou, né, e vamos pegar o sangue dele, ou de um animal, vamos matar e vamos colocar na roupa dele e levar para o nosso pai, e aí vamos dizer que ele morreu, vamos fazer melhor, vamos vender ele que a gente vai ganhar, vai ter lucro nesse negócio aí. A gente lê rápido isso, a história, e não consegue perceber que era Deus restringindo. Porque eles poderiam matar. O homem é tão mau, quando ele não é vivificado, quando ele não é restaurado, que para ele não seria problema de o matar. Mas a mão de Deus estava ali naquele negócio. Né? E fez um irmão dar a ideia de, não vamos matá-lo. Vamos fingir que matamos e vamos vender. Aí venderam para colocar no poço, não sabe da história, e aí passaram alguns... né, compradores, né, vendedores, e fizeram negócio e venderam e foi parar onde? No Egito. Aí os irmãos conhecem a história todinha, né? Foi o que aconteceu. Teve alguns perrengues lá, chegou a ser preso, mas no final ele acabou sendo governador. E no final, a descendência dele só foi salvo porque ele estava lá. E o próprio José admite isso, né, em Gênesis, quando ele relata, né, que estava ali porque Deus assim o quis, que era para a preservação da nação, né, Israel. Tal. Então, fica esse exemplo aí que Deus faz isso. Faz isso. Nós sabemos disso, desse relato, porque está na Bíblia. Mas isso deve ter acontecido várias vezes na minha vida e na sua vida. Algum mal que vinha sobre nós e Deus restringiu. E a gente nunca imaginou o mal que estava sendo tramado. Deus agindo no mundo. Certo? A influência restringente que Deus exerce sobre os ímpios se exemplifica também, né, com aquele profeta que foi chamado a Balaque para ir profetizar contra, e ele não conseguia fazê-lo. Né? Deus preservando, restringindo o mal.
para o seu povo. E existe tantas outras mais. Uma segunda coisa que a gente pode ver, Deus agindo soberanamente na sua operação com os ímpios, às vezes, Deus exerce sobre os ímpios uma influência abrandadora. Abrandadora. Não só restringe, mas abranda, pela qual dispõe, contrariamente às inclinações naturais deles, a fazer aquilo que promove a causa divina. E aí o exemplo também, para a gente não ficar pensando em outras coisas, o próprio José, né? O Senhor não só restringiu na história dele, mas também abrandou muitas coisas, né? Usando a pessoa de Potifar e tantos mais. Como eu falei anteriormente. Chegou a ser preso, né? De ser acusado de estar querendo alguma coisa com a mulher de Potifar e tal, aquela coisa toda. E Deus abrandou o mal. E no fim, eu já falei, né? O Senhor o colocou no lugar de honra, mas com propósito, não para a honra e glória de José, mas honra e glória dele. Ou seja, aquilo que Deus tinha planejado, tinha organizado na eternidade da eternidade, se cumpriu exatamente como ele queria. Sobre o justo e sobre o ímpio. Todos estavam sobre a sinfonia de Deus, né? Sobre o maestro Deus, seguindo de acordo com a sua vontade, o seu querer. Né? Muito claro isso, muito objetivo. A gente podia falar também de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, né? Que Deus tanto restringiu como abrandou. São vários exemplos, né? Então, é o mesmo Deus, tá, irmãos? É o mesmo Deus que nós servimos. Hoje também. Então, ele age também dessa maneira, não tenho dúvida, né? Na vida dos ímpios. Em terceiro, às vezes, Deus exerce sobre os ímpios uma influência direcionadora. De maneira que o mal que pretendiam fazer termina resultando em bem. Aí eu não consigo lembrar outro exemplo também como de José. Veja a história de José. Não, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Aí o final dá certo. É como alguns filmes que a gente assiste, né? Você começa a assistir e o filme passa a narrativa de que não tem jeito não, agora é o fim. Aí de repente dá aquela mudança e a gente fica assim, maravilhado, rapaz, que filme bom, rapaz, que autor, o cara que escreveu esse filme aí, que fez o roteiro, o cara é muito inteligente, rapaz. Ele planejou tudo isso daí, quando a gente pensava que ia para cá, ia para lá, quando a gente pensava que ia para lá, vinha para cá de novo, e a gente não fica assim com as ações de Deus que a Bíblia mostra. A gente não fica assim também, por não ficar assim, a gente acaba ficando inseguro, desconfiado das coisas que acontecem no mundo, como se o mundo estivesse aquém da mão poderosa de Deus. Como se Deus estivesse de costa. E aí, deixa a coisa acontecer, a gente precisa ficar orando, gritando, para chamar a atenção de Deus, para ele olhar e vir socorrer a gente. Não é assim. A gente já aprendeu que a gente ora não é para mudar a vontade de Deus, não. A gente ora para entender a vontade de Deus. Para a gente escutar ele dizer assim, é assim, ó, faça assim. Faça assim, confie em mim. Né? Olha para o exemplo de José. Olha se José murmurou. O texto não mostra, em momento algum, a história dele ele murmurando. Isso passa a ideia de que ele sabia. Ele confiou naquele sonho. Não, Deus me deu aquele sonho. Eu talvez não possa até entender como é que a coisa está acontecendo. Ou até entendo, mas não consigo aceitar. Mas eu sei que está no controle de Deus. E chega no final, ele diz aquilo que ele disse. É assim que a gente tem que ver as coisas, meus irmãos. Né? No que a gente está vivendo. Deus está no controle daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então, a ideia aqui, antes de partir para o último ponto aqui, é a ideia de que tanto o bem como o mal são dosados pela mão poderosa de Deus. Tá entendendo? Só vai até onde Deus predeterminou, decretou que vá. Aí o ponto é, eu preciso confiar. E a Bíblia nos chama a ler a palavra e a orar a Deus para entender a vontade dele. De repente você está passando uma situação difícil, aí você está agora ouvindo aí a história, alguns exemplos de José. Certamente Deus está dizendo, ó,
Fiz com José? Se preocupe não. Você não está entendendo? Confie. O final vai ser do jeito que eu quero. Não é como um negócio que passava na Rede Globo. Era um programa que era Você Decide. Aí tinha toda uma trama, toda uma história, toda a narrativa. E aí, no final, quem decidia eram os telespectadores, ó. Naquele tempo, ó, já era um negócio assim que já pronunciava essa interferência em redes sociais, né? Então, passavam lá dois, se não me engano, era 3 finais, aí mandava ligar, 0800, aí aquele final mais votado que seria o final. Quer dizer, os espectadores que escolhiam o final. Na nossa história, na história do mundo, ela já tem um final. E já está escrito, meus irmãos. E está escrito por esse Deus, que age assim, sobre o justo e sobre os ímpios. Vai para o final? 4. Quarta coisa, para ficar no mesmo sentido, né? Deus também endurece o coração de homens ímpios e lhes cega o entendimento. Antes de eu falar disso aqui, aí eu passei aqui, eu vi um negócio interessante. No ponto anterior ainda, tá? A questão de o poder de Deus direcionador, né? É o exemplo da morte de Cristo, né? Escute isso aqui, eu vou ler na íntegra aqui, ó. Como Deus, ele direciona as coisas do jeito que ele quer. Ó, escute aí, ó. São palavras que vão se repetir, ó. Foi decretado e revelado nas Escrituras que o Salvador seria traído por um de seus próprios discípulos, por seu amigo íntimo. Salmo 41:9, né? E quem foi? Judas, foi o discípulo que o vendeu. Fora decretado que o traidor receberia 30 moedas de prata por sua horrenda traição. Aconteceu? Aconteceu. Os sumos sacerdotes foram constrangidos e ofereceram exatamente essa soma. Foram decretado que o dinheiro da traição que seria devolvido tinha que ser empregado num campo de oleiro. O que aconteceu? Exatamente isso. E a mão de Deus dirigiu Judas de modo que este devolveu o dinheiro aos sacerdotes e Deus o guiou aos sacerdotes para que decidisse exatamente isso. Mateus 27:7. Foi decretado também, meus irmãos, que se levantariam testemunhas falsas contra Cristo. Salmo já dizia isso. Exatamente aconteceu. Exatamente isso. Foi decretado que o Senhor da glória seria açoitado e que cuspiriam no rosto dele. Isaías diz isso. 56. E aconteceu exatamente isso. Não faltou gente para fazer isso. Foi decretado também que o Salvador seria contado com os transgressores. Pilatos, nada a ver com Deus, está lá vivendo a vida dele de reinado, sem se perceber, está sendo dirigido por Deus, ordenou que Jesus fosse crucificado no meio de quem? 2 ladrões. Então, se cumpriu exatamente, vai ser contado com os transgressores, do jeito que as Escrituras diziam. Foi decretado que vinagre seria dado a ele, aconteceu. Exatamente como diz. Foi decretado que os soldados lançariam sorte sobre a roupa dele, sobre a veste dele. Aconteceu exatamente isso. Foi decretado que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Exatamente como os textos da Escritura diz. Ó, no que se refere à crucificação, cumprimento acurado e literal de tudo aquilo que as Escrituras predisseram, não demonstra sem qualquer controvérsia que um poder onipotente estava dirigindo e supervisionando tudo quanto foi feito naquele dia? Sim ou não? Sim. Tá? Então Deus direcionou todo esse episódio da vida do nosso mestre que morreu. Será que ele não tem o controle de tudo, meus irmãos? Mas vamos para o final. Endurecer. Pronto, essa aqui faz a gente pensar em quem? Faraó, né? Faraó. Se você for ler a história de Faraó, um monte de texto vai dizer que Faraó endureceu o próprio coração. Aí outros textos vão dizer que Deus endureceu o coração dele. É aquela situação. Soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Mas o ponto aqui para nós é que Deus direcionou do jeito que ele quis. Vai lá. Mas ele não vai liberar vocês. Vai lá.
E a coisa foi do jeito que Deus disse. Então, meus irmãos, não resta dúvida para nós que Deus opera nesse mundo, tanto sobre a vida do justo como do ímpio. Ninguém faz algo que não esteja dentro do plano de Deus. Ninguém faz nada que pega Deus de surpresa. Ninguém. Isso não quer dizer também que nós somos um monte de marionete. Não. Temos a nossa responsabilidade e Deus é soberano. Como unir essas duas coisas? Não tem como, gente. A Bíblia não se preocupou em nos trazer o discernimento sobre isso. Mas o ponto é, pelos textos que nós lemos aqui, por essas definições que nós tivemos aqui, e por esse paralelo aí, de 4 coisas pelas quais Deus age no ímpio e no justo, a gente entende que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas. Todas. Acho que eu não tenho mais o que dizer, não. Eu vou terminar fazendo um resumo. Deus tem um controle. Deus no controle sempre, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos, a disponibilidade que temos de materiais que podemos ler, como principal a tua palavra, Senhor, que nos enche daquilo que é bom, daquilo que traz vida verdadeira, daquilo que traz poder verdadeiro, daquilo que traz uma consciência pura e uma vida de santidade. Abençoa cada irmão. Eu te rogo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço para os irmãos aí. Vamos confiar, sempre, que Deus está no controle. Deus está no controle da história de José, da história de Abraão. Deus está no controle da minha história, da sua história, na nossa história como um todo. E Ele é fiel aos seus propósitos. Então, que Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. E até sábado, na nossa reunião mais privada de oração. Continue orando pelos irmãos que estão ainda acometidos, né? De uma enfermidade que às vezes não se sabe se é a Covid ou não. Continue orando por mim, para minha esposa, meus filhos. Esses dias também andei me sentindo um pouco meio desanimado, né, achando que talvez fosse essa virose, ou talvez tenha sido ela, né? Mas não foi tão forte assim, mas um desânimo, sabe, assim, uma fraqueza e tal. Mas graças a Deus, estamos indo confiantes, tá, irmãos? Então, Deus abençoe a todos vocês. Até sábado e até domingo, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe.